Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rigamonte do Organiza Concursos e agora estaremos realizando a nossa videoaula de Estado e Propriedades Termodinâmicas. Antes de tudo, precisamos definir um conceito muito importante para o estudo de termodinâmica, mecânica dos fluidos, transferência de calor, que é o chamado sistema. Então, o sistema ele pode ser duas coisas. Ele pode ser uma quantidade de matéria ou uma região no espaço que eu vou selecionar para estudar com maior profundidade. E ali eu tenho dois tipos de sistema, né? Eu tenho um sistema fechado e um sistema aberto. O sistema aberto a gente vai ver também em outras disciplinas de termofluidos, que ela é mais conhecida como volume de controle. Principalmente em mecânica dos fluidos a gente vai ver muito esse termo, volume de controle. Bom, então o sistema fechado eu tenho uma característica muito importante que é a massa constante. Então a massa no meu sistema fechado ela é constante, ela não varia. E se houver fluxo máximo, aí eu vou ter o meu sistema aberto. Por exemplo, se eu tiver aqui um cilindro com um pistão, e aí eu vou caracterizar com essas linhas pontilhadas a minha substância. Isso aqui a gente chama de fronteira. Aqui dentro eu vou ter o meu sistema e do lado de fora a gente chama de vizinhança. Então repara que a massa no meu sistema ela não pode mudar. Mas vamos dar um exemplo. Supondo que esse seja um gás aqui dentro e ele se expanda. Então, que estava aqui no tempo 1, agora no tempo 2, a gente vai ter uma expansão. Né? Houve esse deslocamento aqui do pistão. E a minha fronteira se expandiu para cá agora. Então, meu sistema vai ser isso tudo. Aí eu te pergunto, isso continua sendo um sistema fechado? E a resposta é sim. Porque não houve, a massa ela não atravessou a fronteira. O que aconteceu foi que a fronteira ela é móvel. Ou seja, o volume pode variar do meu sistema fechado, mas a massa não. Então ainda caracteriza-se como um sistema fechado. Por outro lado, agora a gente tem um sistema aberto, né? Por exemplo, um bocal. E aí no meu bocal eu vou ter fluxo máximo, né? Vai estar entrando aqui a substância e saindo por aqui. E aí eu tenho o meu volume de controle, que agora é uma região no espaço. Volume de controle, geralmente a gente corta o V aqui para diferenciar de V de velocidade, né? Então a gente vai estar usando esse V cortado para caracterizar o volume de controle. Então é uma região no espaço que eu vou selecionar para estudar. Aí ele vai entrar aqui com as propriedades 1 e vai sair com as propriedades 2, por exemplo. E aí as interações que vão acontecendo ali, eu consigo analisar fixando essa região no espaço. Tudo bem? Então essa é a principal diferença entre sistema fechado e sistema aberto. Propriedades termodinâmicas, né? O que é uma propriedade termodinâmica? É uma propriedade que representa uma característica do sistema no sentido macro, no sentido mensurável. Então, quando eu estiver tratando de uma propriedade mensurável que eu consigo medir, né, eu vou estar tratando ali de uma propriedade termodinâmica. Então, os valores dessas propriedades que eu consigo medir, elas vão descrever o chamado estado de um sistema. Então, o estado nada mais é do que uma situação da minha substância definida por determinadas propriedades. Essas propriedades elas podem ser de dois tipos. Podem ser intensivas ou extensivas. Qual que é a diferença, né? As propriedades intensivas elas não dependem da massa.
Por exemplo, pressão, temperatura, massa específica. Já as extensivas, elas dependem da massa, né? A própria massa, o volume, energia cinética, peso, energia potencial, tudo que depende da massa para ser calculada, para ser medida, o que for. Um conceito muito importante também é o conceito de substância pura. O que é uma substância pura? A definição clássica é que ela possui composição uniforme e ela é quimicamente invariável. Né? Presta atenção nesse conceito. Composição uniforme, quimicamente invariável. Então, se eu pegar uma garrafa de água, e nessa garrafa aqui só tiver H2O, essa água é uma substância pura? Vamos ver, o que é a substância pura? Composição uniforme, ou seja, só tem moléculas de H2O aqui dentro. Ok, passou nessa. Quimicamente invariável. Sim. Eu só tenho H2O, a minha composição química não está variando. Ok? Então, é uma substância pura. A água é uma substância pura. O estado de uma substância pura é definido com duas propriedades intensivas independentes. Então, eu tenho que ter pressão e temperatura, né? Pressão e volume específico, temperatura e volume específico. Se eu tiver essas duas propriedades independentes e que tem que ser intensivas, eu vou conseguir definir o estado de uma substância pura. Isso é muito importante para a gente vai usar muito em termodinâmica. E, em geral, as substâncias elas vão estar, né, nesses 4 tipos de estado, né? Líquido comprimido, líquido saturado, saturado, vapor saturado e vapor superaquecido, né? Então ela tem essas 5 possibilidades aí de se comportar. E para entender esses 5 comportamentos, a gente vai estar analisando aqui os diagramas PV, né, pressão, volume específico, e temperatura, volume específico. Bom, o diagrama PV, o que significa esse diagrama? A gente vai ter aqui pressão no eixo Y e volume específico aqui no eixo X. Essa curva aqui é muito característica para todas as substâncias. O que essa curva ela nos indica? Ela nos indica o seguinte. Aquelas 5 fases que eu disse que a gente pode ter ali em uma substância, elas podem ser representadas por uma curva, que no caso PV vai ser uma curva isotérmica, ou seja, uma curva de temperatura constante. Quais são essas regiões? Primeiramente, eu tenho a região de saturação. É essa região aqui, entre esses 2 extremos. Aqui eu tenho a minha região de saturação. Dá para ver aqui na região de saturação eu vou ter temperatura constante e pressão constante também. E aí eu tenho esses 4 pontos importantes que eu falei. Temos aqui a situação de vapor saturado. E também temos aqui a situação de líquido saturado. Então, vapor saturado e líquido saturado. Se ele aumentar mais um pouco aqui, passar da situação de vapor saturado, que é exatamente em cima da linha de saturação, eu vou ter então aqui o vapor superaquecido. E aqui eu vou ter o chamado líquido comprimido. Então, são essas 4 situações, né, que ele pode estar. Além disso, ele também pode estar nessa região de saturação, ok? Que aí ele vai ser uma mistura entre líquido e vapor. E agora eu também tenho o meu diagrama TV.
E qual que é a principal diferença entre o diagrama TV e o diagrama PV? Eu tenho basicamente a mesma cara da configuração da curva das linhas de saturação, só que agora a curva ela é crescente. Então ela vem para cá, novamente a constante aqui, né? Então essa minha linha de pressão constante ela é crescente. Antes ela era decrescente aqui no PV. Agora ela tem essa outra direção. Então eu vou ter várias linhas de pressão constante. Então aqui eu vou ter P1 constante, aqui eu vou ter P2 constante. Então eu vou ter infinitas linhas. E o que acontece, né? Se eu traçar infinitas linhas e juntar esses pontos aqui, vai me dar exatamente essa curva que a gente está vendo, né? Então por isso que essa curva em azul aqui do fundo, ela tem essa característica, porque eu não fiz nada mais do que juntar infinitas linhas e traçar a linha que junta todos os pontos que determinam essa diferença entre a linha de saturação e essa linha de líquido saturado e vapor saturado. Então aqui eu teria outra pressão ainda, né? P3 constante, por exemplo. E aí eu teria novamente também, aqui à esquerda eu tenho a situação de líquido comprimido, aqui eu tenho de vapor superaquecido, e aqui eu tenho vapor saturado, exatamente na linha de encontro, saturado, e aqui o líquido saturado. Algumas propriedades importantes que a gente tem que saber também, né? Título, energia interna e entalpia. São propriedades, no momento, muito importantes. Que a gente está estudando agora, é importante saber essas propriedades. O que é o título? O título é uma forma de representar o quanto de vapor eu tenho em relação à massa total. Então, aqui eu tenho a massa de vapor e aqui eu tenho a massa total do meu sistema. E aí eu vou ter o meu título. Energia interna. O que é energia interna? É uma forma de caracterizar o grau de agitação das moléculas. Então é uma energia que não tem relação com movimento, com movimento no sentido macro. É uma energia que a minha substância está ali paradinha, mas as moléculas estão agitando e por isso ela tem uma energia associada a ela devido a esse grau de agitação. Mas o que acontece? Lembra que eu tenho a minha curva de saturação. Vou pegar aqui, por exemplo, TV. Agora imagina que eu queira saber qual é. Aqui eu tenho. Aqui eu vou chamar de. Aqui pode ser T, pode ser U, pode ser qualquer coisa. Os gráficos coincidem. Então aqui, imagina que eu tenho energia interna no meu estado líquido e aqui eu tenho minha energia interna no estado de vapor. Mas e se eu tiver um estado que esteja na região de saturação, por exemplo aqui? Como que eu faria para descobrir, né, a minha energia interna? Meu U seria quem? Então a gente tem essa equação aqui para descobrir, né, para fazer essa ponderação, baseado no título. Então eu calculo o título, depois eu venho aqui, jogo nessa equação, que ela vai ponderar e vai me dizer qual que é a energia interna nesse estado ali que está dentro da região de saturação. E além da energia interna, eu tenho a entalpia. O que a entalpia faz, né? Ela junta os conceitos de energia interna com a energia de pressão, a energia de movimento da minha substância. Então ela soma energia interna mais pressão vezes o volume específico. E caso a substância esteja no estado saturado, é a mesma condição ali. Eu uso o título para ponderar e descobrir qual é a minha entalpia. Outra propriedade muito importante no estudo da termodinâmica é o calor específico. Eu tenho dois tipos de calor específico. Tem o calor específico, a pressão constante, que é a derivada da entalpia
em relação à temperatura, e a volume constante, que é a derivada da energia interna em relação à temperatura. E se eu tiver uma substância incompressível, ou seja, né, o volume específico é constante, a massa específica é constante, os meus dois calores específicos são iguais, ok? E por que eu sei que eles são iguais? Vamos lá, o que é entalpia? Ela é U mais PV. Bom, se eu derivar em relação à temperatura os dois lados, eu vou ter que a derivada da entalpia em relação à temperatura é igual a derivada da energia interna em relação à temperatura, mais a derivada de P vezes V em relação à temperatura. Beleza, mas olhando para cá, a derivada da entalpia em relação à temperatura, a pressão constante, é o meu Cp. Então, a pressão constante, eu vou ter que Cp é igual a derivada da energia interna em relação à temperatura, mais, vamos lá, pressão é constante, ela sai dessa derivada. Então, a pressão vezes a derivada do volume específico em relação à temperatura. Mas repara, para uma substância incompressível, eu tenho que o volume é constante. Então, a volume constante, o meu Cp vai ser igual. Quem é a derivada da energia interna em relação ao tempo? A volume constante. É só olhar aqui. É o próprio CV. Então, Cp vai ser igual a CV mais uma derivada do volume em relação à temperatura é zero, né? Porque isso aqui é constante. Derivada de uma constante é zero. Então, mais zero. Portanto, Cp é igual a CV. Essas foram as referências utilizadas, né, para a elaboração dessa aula. Temos ali o Sengel e o Moran, que são as duas principais referências. Espero que tenham gostado e até a próxima.